Claro, presidente. Boa tarde, presidente. Uma saudade de você. Aí, amanhã chegou agora. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu completei 10 meses na presidência da Câmara ontem. Eu completei 10 meses na presidência da Câmara ontem, nessa legislatura. Durante esses 10 meses, praticamente em todos os lugares do Brasil que eu andava, a gente só via uma coisa: as pessoas cobrando posicionamento sobre suposto pedido de impeachment. Nesses 10 meses, foi um número recorde que se entrou de pedidos de impeachment em toda a história do país. Tiveram 34 pedidos de impeachment por motivações diversas. Todos são testemunhas. O meu posicionamento sempre foi coerente, a minha argumentação, e sempre foi de natureza técnica. Eu sempre refutei todo e qualquer pedido que abarcasse o mandato anterior, apesar de discussão de jurisprudência que a tese de que a emenda da reeleição foi posterior à edição da lei e, consequentemente, havia uma discussão sobre a continuidade do mandato. Inclusive, realçada numa decisão do Supremo Tribunal Federal, onde o mandato de segurança sobre a cassação de um parlamentar se deu a decisão relatada pelo ministro Celso de Mello e confirmada no plenário, entendendo que o mandato tinha continuidade. Mas mesmo com essa decisão trazida aos autos de vários pedidos, eu mantive o meu posicionamento do respeito ao parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição Federal, de não abarcando fatos anteriores ao mandato atual. Esse sempre foi o meu posicionamento e, baseado nisso, dos 34 pedidos eu já havia rejeitado 27. Alguns outros por erros formais e alguns outros basicamente por essa motivação. Havia me comprometido a todos a fazer o processo de decisão até o fim do mês de novembro. E pretendia tê-lo feito na segunda-feira de manhã. Já estava a decisão tomada, pronta e assinada com a Secretaria-Geral da Mesa com relação às decisões que eu estou anunciando hoje. Não o fiz segunda-feira, única e exclusivamente porque mudaram o conteúdo da mídia com aquela divulgação daquela situação absurda que foi a manchete de todos os jornais de segunda-feira, o que de uma certa forma eu entendi como um constrangimento, já que toda a discussão e todos os pareceres estavam nos meus e-mails. E, consequentemente, de repente eu recebo um e-mail sábado com o parecer final já revisado e, efetivamente, acontece aquilo no domingo e a gente está vendo aí invasões, enfim, de privacidades que possam ter vazado, e eu até atribuo um pouco o que aconteceu segunda-feira, a certeza que eu iria tomar essa decisão segunda-feira. Por outro lado, na segunda-feira eu não tomei por isso e na terça eu não quis tomar para não misturar com a decisão do Conselho de Ética. Consequentemente, ontem nem abri a sessão da Câmara, deixei que o Conselho de Ética andasse até a hora que o Congresso que marcou a sua sessão começasse, para mostrar que eu estou absolutamente distante desse processo, a defesa feita pelo meu advogado e por aqueles que acreditam na minha defesa e que efetivamente exerceram o poder de decidir. Consequentemente, dos 7 pedidos que eu me comprometi a decidir até o fim de novembro, na realidade eu proferi decisões sobre 5. 2 eu não ainda decidi e acho que será desnecessário no momento de decidir, que é o do deputado Francisquini, e o último que entrou muito retardado, que a argumentação é mais ou menos idêntica aos que eu já apreciei. E não teria sentido você dar 2 despachos iguais. Dos demais 5 que estavam, um é a própria desistência do primeiro pedido de impeachment formulado pelo Hélio Bicudo. Na realidade, aquele primeiro eu iria negá-lo com a precisão de que a argumentação não estava precisa e se reportava ao mandato de 2014. Então não via razão para acolher. Rejeitei também o do Movimento Brasil Livre, pelas mesmas razões, e rejeitei 2 do mesmo advogado, se não me engano, Luiz Carlos Crema, um
apesar da sua fundamentação correta, mas tratava-se do ano de 2014, é o mesmo entendimento. E ele entrou com outro, tratando-se do ano de 2015, porém a argumentação não está tipificada, ele não tipificou nenhuma conduta que pudesse ser efetivamente alcançada pela Lei 10.079. Quanto ao pedido, que eu diria a vocês o mais comentado por todos vocês, formulado também pelo Dr. Hélio Bicudo e os advogados que eu acompanho, contra esse eu proferi a decisão com o acolhimento da denúncia. E esse acolhimento se deu basicamente porque ele coloca, e a cópia do parecer está aqui definitivo, são 22 páginas de parecer, está sendo levada à publicação hoje, que eu vou mandar distribuir a cópia para todos vocês. Ela se dá basicamente, trata-se da argumentação de 2014, porém a de 2014 foi por mim refutada, porém a argumentação para o ano de 2015, ele traz a edição de decretos sem números, no montante de 2,5 bilhões de reais, que foram editados em descumprimento à lei orçamentária, afrontando a lei 10.079 no seu artigo 10º, parágrafos 4º e 6º. Consequentemente, mesmo a votação do PLN 5, mesmo ele aprovado e sancionado, não supre a irregularidade de ter sido editada a norma em afronta à lei orçamentária. Então, o embasamento disso é única e exclusivamente de natureza técnica e o juízo do presidente da Câmara é único e exclusivamente de autorizar a abertura, não de proferir o seu juízo de mérito, que será a comissão especial que irá fazê-lo e poderá acolher ou poderá rejeitá-lo. O processo vai seguir o seu curso normal, com amplo direito de defesa, contraditório, que deverá ser colocado. A mim, não tem nenhuma felicidade de praticar esse ato. E não o faço por nenhuma motivação de natureza política. Eu, como disse aqui anteriormente, refutei e rejeitei todos. E o rejeitaria se estivesse em descumprimento da lei. Mas, infelizmente, por mais que eu tentasse buscar qualquer caminho de interpretação e por todos os pareceres que chegaram até mim pela consultoria legislativa, pela assessoria jurídica e por terceiros as quais eu consultei, não consegui encontrar um que conseguisse me desmontar a tese a qual está sendo aceita hoje. E eu não faço isso por nenhuma felicidade. Eu sei que isso é um gesto delicado, no momento que o país atravessa uma situação difícil, que a economia passa por uma crise, o governo é um governo que passa por ter muitas crises de natureza política, de natureza econômica, tendo que hoje votar um projeto para alterar a meta do superávit, transformando uma diferença de 119 bilhões de reais. Não causa felicidade a ninguém isso, mas ao mesmo tempo é uma forma também que com essa decisão esse processo seja de uma certa forma enfrentado. E se ele for enfrentado e for aceito, vai ter um Congresso soberano para legislar. E se ele não for aceito, também acabará-se esse tipo de discussão no país e você poderá voltar dentro da normalidade. Então, isso acabará sendo uma forma que o país vai ter que enfrentar e resolver esse tipo de situação. Não tem condições de postergar mais. E não combinaria comigo, eu não ficaria com isso na gaveta sem decidir. Porque esse pedido entrou em 14 de outubro. De 14 de outubro para 30 de novembro foram 45 dias. Ele estava passando do limite do razoável de eu proferir uma decisão. E eu não consegui dar outra que não fosse essa que estão nos pareceres. Então era esse o comunicado que eu queria fazer a vocês, lamentando profundamente o que está ocorrendo e dizendo que não tenho nenhuma felicidade no ato que eu estou praticando. E que o nosso país possa passar por esse processo, superar esse processo e que a gente possa, com isso, conseguir superar as nossas crises políticas e econômicas sem eu fazer qualquer juízo de valor do mérito disso e sem qualquer tipo de torcida. Minha posição será a mais isenta possível com o seu encaminhamento.